Olá, gente. Meu nome é Emerson. Este é o Emerson Barbosa Júnior Science and Data Science. E no vídeo de hoje eu quero me apresentar e mostrar para vocês quem eu sou e o meu histórico na área de ciência e ciência de dados e se eu tenho um domínio algum sobre as áreas do qual eu estou falando aqui. Então, o foco do vídeo é você me conhecer um pouco mais. Como vocês estão vendo aqui, eu sou mestre. Eu sou mestre em ecologia. Eu moro atualmente em Salvador, Bahia. Eu me formei em biologia. Fiz iniciação científica na UFBA, no Laboratório de Vertebrados Terrestres. Fiz mestrado em ecologia e estou terminando meu doutorado em ecologia agora. Agora vocês devem estar se perguntando, que conhecimento de data science eu tenho? Primeiramente, só para vocês terem uma ideia, meu orientador da iniciação científica, ele era professor de estatística. E meu professor do doutorado, ele trabalha com data science e ele também é professor de estatística. Então, eu sempre procurei aprender mais da parte estatística e a parte mais matemática da biologia, desde que eu me entendo por pessoa. Tanto que, geralmente, os biólogos sempre trabalham muito com animais, vão no campo, e eu sou um biólogo computacional. Eu sempre trabalhei, teoricamente, no computador. Então, na graduação, trabalhei com revisão da literatura científica. No mestrado, trabalhei com simulações computacionais, que é programação de sistemas naturais. Eu programo no computador e crio um mundo que representa o mundo natural lá fora. Além disso, no doutorado também trabalho com base de dados e trabalho teoricamente com a biologia. Então, por mais que a área pareça que é uma área diferente da área de data science, mas eu sempre utilizei a biologia e a ecologia relacionada à estatística e à área de ciência de dados. Meus interesses atualmente são em programação, estatística, machine learning, R, Python, data science e a parte científica também. Aqui é meu LinkedIn, se vocês quiserem fazer uma conexão ou me seguir lá, fiquem à vontade. Então, a área de Data Science ela se foca em 3 tópicos principais. A parte de estatística frequentista, estatística bayesiana, seleção de modelos. Também tem a estatística descritiva, que é média, mediana, moda. Também tem a parte de gráficos da estatística, que é para você ver como os pontos estão organizados. E também tem a parte de Machine Learning, que engloba aqui estatística. Tenho conhecimento em praticamente todas essas áreas. Na parte de Computer Science, que é a parte de computação, geralmente é esperado que um cientista de dados ele tenha conhecimento de programação em R ou em Python. Eu tenho conhecimento nos dois. Na parte de outras linguagens, como linguagem de busca, como SQL e NoSQL, que eu tenho conhecimento nessas duas áreas. E além disso, também é esperado na parte de Computer Science a parte de conhecimento geral de computação. Eu também tenho um pouquinho, não como um cientista da computação, mas tenho um pouquinho de conhecimento de computação como um todo. E a área de expertise, que aí entra a área de negócio, que é você fazer um dashboard, mostrar de maneira palatável aquilo que você descobriu através dos dados, utilizando ferramentas estatísticas. Então, isso pode servir para a área de saúde, você pode atuar como cientista de dados na área de marketing, na área de finanças, enfim. Então, essas são as 3 áreas principais que um cientista de dados precisa ter e que eu acredito que eu tenha conhecimento em, pelo menos na ciência da computação e estatística, mas na parte de expertise, pelo menos na área de negócios no geral, eu também tenho conhecimento. Embora não tenha conhecimentos em todas as expertises, né? Que são muitas. Então, conforme você vai atuando nas áreas, você vai aprendendo um pouco mais daquela área. Mas os fundamentos que você vai utilizar são os mesmos. Então, a parte de programação. Aqui está meu GitHub. Tem atualmente, quando eu estou gravando esse vídeo, 14 repositórios. Tem aqui, por exemplo, meu mestrado, que foi todo computação. Meu doutorado, que está aqui utilizando R, lidando com base de dados, modelando, limpando dados, utilizando programação avançada em R para fazer simulações computacionais, que é criar mundo computacionalmente. Tem também aqui a área de Machine Learning supervisionado. E eu também criei um sistema web, que eu vou lançar um vídeo aqui, que tem integrado nesse sistema web um modelo de Machine Learning que quando você pesquisa lá, coloca as informações
de uma casa, ele vai dar a resposta do quanto em dólar essa casa deveria custar, ou qual o preço dessa casa seria. Depois eu vou fazer um vídeo sobre isso. E aqui tem o histórico de commits, que é o quanto de código eu estou avançando. Então, como vocês veem, tem programação em R, Python e Netlog, que são as principais linguagens. Tem informação no Git sobre código meu desde 2018. Tem mais repositórios aí, inclusive coisas matemáticas, para caso você queira ver mais sobre mim. Qualquer coisa, o link está na descrição. E aqui também a parte de dashboard, de negócios. Embora aqui não seja a parte de negócios, aqui são alguns gráficos que eu já criei e que eu consigo mostrar. Então, por exemplo, aqui o quanto de indivíduos daquela espécie sobrevivem ao longo do tempo. Então, você vê que eles começam com praticamente zero de abundância no tempo inicial. E conforme vai passando o tempo, a depender do nível de flexibilidade que o indivíduo tem e que a espécie tem, que é chamado de plasticidade, ele pode ir aumentando vertiginosamente o número de indivíduos. E os dois com mais flexibilidade são os que sobrevivem mais conforme o tempo passa do mundo que eu criei computacionalmente. Aqui também tem um gráfico mais complicado que eu não vou explicar muito, mas só para vocês terem uma ideia aqui, extensão de uma perturbação na natureza, então pode ser uma destruição de terra, uma destruição de uma mata, e o quanto de resiliência, ou seja, a capacidade de recuperação o sistema tem. Então, eu descobri que, conforme esperado, sistemas que sofrem com uma perturbação maior, eles acabam tendo uma menor capacidade de regeneração. E aqui também é em uma área específica que percorre 3 cidades, no qual eu fiz uma coleta na natureza, que mostra como a riqueza está variando espacialmente ao longo dessa orla que eu fui coletando os dados. Então, riqueza é quantos de itens de características diferentes tem ali em um determinado local. Então, aqui, por exemplo, tem 7 itens diferentes, de um tipo diferente. E aqui vai variando essa riqueza de cada ponto que eu coletei ao longo do tempo. Então, o que a gente observou foi que essa região de Siribinha e a região central foi que teve maior riqueza. Só para deixar claro, isso aqui são gráficos científicos. São gráficos de artigos publicados em revistas, exceto o primeiro. E aqui é a parte científica. Então, eu mostrei a parte de programação minha, a parte de visualização de conhecimento na área de negócios, enfim, de visualização de dados, e aqui a parte científica e estatística, porque cada artigo desse aqui tem mais um, que é o último, que é esse aqui, são 4 artigos que eu tive publicado, e todos esses eu fui responsável por fazer os gráficos e por desenvolver e pensar estatisticamente junto com os professores. Então eu tenho conhecimento, eu já fiz muitos testes estatísticos, além de também eu tenho uma experiência também com colaboração. Aqui são pessoas diferentes que eu colaborei, Pedro, professor Pedro de lá da UFBA. Tem alguns professores daqui que eu publiquei também. Aqui são colegas de turma que a gente publicou esse artigo. E tem uma professora de lá da minha primeira faculdade, que foi a Unime. Então, tudo isso aqui é a parte estatística que eu fui desenvolvendo, fora os cursos que eu fiz de estatística, de machine learning, que me ajudou a desenvolver mais essa parte. Então, eu espero que você tenha me conhecido um pouco mais. Eu não fiz esse vídeo para me mostrar, mas quando a gente fala de ciência de dados, as pessoas esperam que a pessoa tenha algum nível de domínio para estar passando alguma informação para vocês. Então, eu tentei mostrar que eu tenho domínio nessas áreas. Então, se você gostou, se inscreve no canal do Emerson Barbosa Júnior, Science and Data Science, aqui embaixo. E também, se você quiser me seguir no LinkedIn, fique à vontade.